Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop and Go aqui na Eleven TV. Vamos iniciando mais uma entrevista e dessa vez com uma pessoa que alguns conhecem e outras nem tanto. Por isso mesmo vamos conversar com ele que é apresentador, que é mais diretor, diretor de som, de vídeo, editor de imagens, tio do cafezinho, piloto virtual, comissário de prova, comentarista, o polivalente Bruno Pérez. Eu já quero agradecer de antemão, ele está aqui com a gente, estamos gravando de tarde, uma agenda muito corrida, né, Bruno? E a gente conseguiu de tarde, primeira entrevista no Stop and Go à tarde, então fico muito contente com a sua presença aqui. Oh, obrigado, Rodrigo, até pelo número de títulos de profissões que você me deu aí, até me senti mais importante do que eu sou, cara. Que é muito pouco também, né? Assim, no grande esquema das coisas aí, na big picture. Mas quem? Mas Big Picture. Você viu obrigado. que o cara já começa. Big Picture é outro patamar, né? É outra história que já começa a conversa aqui. Mas, Bruno, pra gente não se estender muito, aquela pergunta que eu sempre faço: seu nome, a idade e onde você mora. Parece aquelas coisas de ligação a cobrar, né? Bom, a galera me conhece aqui como Bruno Pérez. Na verdade, meu nome completo é Bruno Henrique de Oliveira Pérez. Eu tenho 30 anos, vou fazer 31 agora em junho. E eu moro em Sorocaba, São Paulo. E o Bruno. Quem que é? Bruno Henrique de Oliveira Pérez, é isso? É isso mesmo. Ele começou a gostar de corrida quando? Foi influenciado por alguém? Foi na infância? Quando começou essa paixão por carros? Ah, Cara, na verdade eu tenho uma resposta um pouco diferente do que todo mundo que eu assisti fala que quando eu era criança meu pai assistia e eu assistia com ele. Eu nunca gostei tanto de carros assim, nunca fui um super fanático, até na verdade não entendo quase nada. Se dar um pau no meu carro aqui, ferrou, eu não sei mexer em nada do carro. E sim, assisti algumas corridas, né, na época do Senna lá, quando eu era criança e tal. Mas não era nada que eu falava, uau, isso daqui é uma coisa que eu quero assistir pro resto da vida, que eu quero participar de alguma maneira, né? E, pra ser sincero, eu não sei quando de verdade que eu comecei a gostar de jogos de corrida, mas sempre fui gamer, sempre joguei vários tipos de jogos. Os jogos de corrida eram uns que eu gostava, e foi assim, cara, mas nunca foi uma paixão por automobilismo, por Fórmula 1, por nada que me trouxe pro automobilismo virtual. É curioso isso, porque acho que a primeira resposta é diferente mesmo, né? Até agora. Não foram muitos quadros, mas foi a resposta mais diferente até agora. E foi por causa disso, como você falou que você era gamer, que você então conheceu os jogos virtuais de corrida? Sim, provavelmente sim. Um, Sempre gostei de carros assim, na maneira de, nossa, são bonitos e tudo mais, né? Aquela coisa. Então, quando tinha algum jogo de corrida que historicamente jogos de corrida são ótimos jogos para mostrar os gráficos, né? A parte gráfica de algum console ou inovações gráficas, né? Então, sempre que tinha algum assim mais bonitinho, mais ajeitado, me chamava a atenção. Então, sempre gostei. E desculpa, teve alguma segunda parte da pergunta ou eu tô Não, que se viajando já? for. Se você, por conta de outros jogos, você daí começou a vir pro virtual. Você conheceu algum jogo de corrida Hum, e veio vindo. Na verdade, acho que uma grande influência pra mim, cara, em gostar mais de jogos de corrida e aí começar a buscar mais, foi o filme Velozes e Furiosos. O primeiro, quando saiu era molecão, e quando saiu Need for Speed Underground, que era praticamente, dava pra ser o filme do jogo praticamente, né? Do estilo das corridas, do que você podia fazer com os carros lá. Então, nossa, aquilo na época me deixou doido, assim, e eu gostei muito, e eu comecei a jogar mais e buscar, até que eu comprei um volante por curiosidade, assim, por querer brincar mesmo, e era também era um clone que tinha um elástico, né, não era force feedback, para ele Todo voltar mundo pro já centro, teve um todo clone, né? mundo. Clone ou multilaser, um dos dois, né, que na verdade era a mesma coisa, né, Sim, só sim, mudava o é, logo ali no meio. exatamente. E a partir daí foi evoluindo, né, cara. Mas nessa época também eu jogava mais nos consoles, então sempre gostei de Gran Turismo, gostei de Forza, né? E aí foi evoluindo. E além dos jogos de corrida, você gostava também de outros jogos? Que tipo de jogo você costumava jogar no computador ou no videogame? Cara, quase de tudo. Menos assim, jogo de futebol.
que eu gostava de jogar só quando tinha uma galera junta, mas sempre foi muito ruim. Uhum. Então, até por isso não gostava de jogar tanto. Mas eu gosto bastante de jogos de luta, RPG, Dark Souls, esse tipo de coisa assim, é muito massa, eu gosto bastante. Acho que foi até agora o começo mais diferente do pessoal aqui. Todo mundo sempre tem uma história já meio igualitária. Ah, começamos assim, foi assado e por aí sucedeu. E quando que o computador entrou na tua vida? Que você fez esse salto do Need for Speed, que você saiu dos jogos pra cair nos simuladores? Foi por acaso que você chegou no R-Factor, no iRacing? Não sei quando que foi seu começo? Mais ou menos, ó, pra ser sincero, eu sempre tive um computador também junto com os consoles, só que chegou uma época que o meu computador ele ficou pra trás, assim, né? Eu parei de, até porque era muito mais novo, né? Então eu não tinha decisão, não tinha poder monetário e nem autoridade nenhuma para, né, pedir um upgrade aí para os meus pais na época e para ter sempre um computador decente aí que fosse acompanhando, né? Então ele ficou meio de segunda linha e depois que eu já tinha um volante até no Xbox 360 que eu jogava Forza 4 bastante, eu busquei outros jogos de corrida para computador e me deparei com o R-Factor. A primeira vez que eu instalei o R-Factor eu falei, sério? É isso aqui que as pessoas falam tão bem? Porque... Graficamente não era atrativo, né? Exatamente, e não só graficamente, cara, mas a parte de interface, a parte de intuitividade, de experiência do usuário foi horrível. Vindo de jogos super polidos, né? Forza, Gran Turismo, todos aqueles que você sabe exatamente aonde você tem que ir para fazer o que você quer, para correr, para quero jogar multiplayer, quero treinar sozinho na pista. Então, sabe, a interface da R-Factor é horrível, sempre foi e ainda é, vamos falar a verdade. Eu acho que todos os simuladores, no final das contas, eles são meio feios, eles pecam na parte da interface, porque não é o ponto-alvo deles, né? Sim, essa é uma grande diferença, né? Porque um jogo de console que tem um alcance muito maior, ele tem que ganhar o cara na primeira tela, né? Então, se o cara apertou Start ali e não consegue se achar no menu, não sabe aonde ir para fazer o que ele quer, ele passa pro próximo, cara. Ele devolve o jogo, ele troca com o amigo e nunca mais vai jogar. Os simuladores de corrida que a gente está acostumado aqui, R-Factor, até o próprio iRacing e todos os outros aí, eles já partem do princípio que o cara que está lá já sabe que quer e vai se dedicar a isso, né? Então é uma pegada bem diferente mesmo. E antes de passar para a próxima pergunta, eu queria convidar você que está acompanhando pela primeira vez, que veio por conta do Bruno Pérez, a se inscrever aqui no canal da Eleven TV, porque aqui na Eleven TV, além do nosso quadro de entrevistas, o Stop and Go, que conversa com personalidades do automobilismo virtual, com pessoas importantes, pessoas influentes, a gente também tem as nossas transmissões que rolam de domingo a sexta-feira nos principais simuladores da atualidade. Então tem o R-Factor 2, esse que o Bruno citou, na verdade ele estava falando mas tem o R-Factor 2 aqui, tem o Race Room, tem o iRacing, tem também o Automobilista, o Assetto Corsa Competizione, em breve o Automobilista 2, que eu quero até conversar sobre isso com o Bruno. Então tem muita coisa boa para você acompanhar. Não perde tempo, venha, se inscreva e vamos aumentar ainda mais essa nossa comunidade. Eu falei sobre o R-Factor 2, você falou sobre iRacing. Já vamos começar com aquela pergunta difícil. Você é um cara que já testou vários simuladores. Qual que você mais gostou até hoje? Eu gostei muito do Automobilista, do Assetto Corsa também, porque, cara, porque ele tem uma variedade de pistas, de carros brasileiros, né? Coisa que é muito raro a gente ver em outros simuladores, porque a física dele é muito boa, o force feedback do Automobilista 1 é muito bom, o som é espetacular, então a experiência de pilotar no Automobilista é muito bacana, cara, e tem uma seleção de carros que eu particularmente gosto bastante, como Fórmula V, o Mini Cooper, Fórmula 3 até um pouco ali. Não gosto do Marcas, nem do estoque. Pronto, falei. Toma dislike. Não, acho que o Marcas, ele... Tem muita gente que deve estar chorando depois que ficou sabendo que o Marcas não estará presente no Automobilista 2, nem o Marcas e o Mini. Foram dois carros que, sem dúvida nenhuma, marcaram uma geração. Porque... O Marcas a gente sabe por quê, acabou a categoria, assim como o Mini, e deve ser muito complicado para ver uma renovação, então por isso foram ceifados do Automobilista 2. Então vamos falar um pouco sobre o Automobilista 2, você que testou o jogo assim como eu, e você foi
acho que o primeiro, ou um dos primeiros a conversar com o Renato Simeone. Renato Simeone que é um que eu quero ver se eu consigo trazer para cá, mas eu não tenho contato com ele. Mas queria conversar com ele aqui no Stop and Go. E o que você achou nesse primeiro momento do Automobilista 2? E o que você achou do... Vamos só falar primeiramente do Automobilista 2. O que você achou do jogo até agora? Eu acho que isso vai até soar um pouco negativo, mas eu não me surpreendi com o Automobilista 2. Só que daí vem do ponto de partida, né? Qual que era a sua expectativa? E a minha expectativa é que a Raze ia fazer um trabalho muito bom, como ela sempre fez, com todos os projetos que ela teve. Então, eu nunca me preocupei com essa pergunta, será que Automobilista 2 vai ser só o Project Cars 2 com carros brasileiros? Não, isso nunca passou na minha cabeça, eu nunca fiquei preocupado que essa seria a realidade. A conversa com o Simeone te tranquilizou nesse sentido? Então, não também, cara, porque eu já esperava isso deles. Eu sabia que a Razer não ia pegar um negócio e fazer de uma maneira que eles não tivessem satisfeitos. Eles não iam colocar o nome e a mão deles se eles não fossem capazes de mudar a física para deixar da maneira que eles... Colocaria a reputação deles em xeque. Também, E... Bom, as partes positivas são que o gráfico é sensacional, né? Um pulo muito grande do Automobilista 1 para o 2. E, por enquanto, cara... outra coisa que eu achei, na verdade, é que o tempo que eles se deram aí, do lançamento do beta para o lançamento do 1.0, eu achei muito curto, especialmente depois de ver o que tinha, né, no primeiro beta que eles lançaram. Obviamente, hoje já está na versão 3 do beta, né, já tem mais coisas que foram adicionadas ao jogo, mas eu ainda acho que eles não vão conseguir chegar nessa marca de 31 de março, para o lançamento do 1.0. Eu acho que talvez eles lancem o dia 31, mas assim como foi o Automobilista 1. Lembra que a versão final dele era 1.5? E daí eles foram 1.1, 1.1.2 e por aí foi. Então talvez eu acho que eles trabalhem nessa mesma linha com o Automobilista 2. E dentro dessa mesma linha, o que te deixou negativo então no Automobilista 2? O que você não gostou? O que veio de parecido com o Project Cars. E o que foi que veio de parecido? O suporte OVR é sensacional, né? Ele reconhece, você consegue navegar pelos botões do volante ali nos menus, então isso é muito bom para quem está no VR. Vou fazer um parênteses sobre isso. Eu não tenho óculos de realidade virtual, mas sei que tem muita gente na comunidade que tem e pergunta recorrentemente sobre o óculos de realidade virtual nos jogos. Tá bom? Tá bem feito? Vamos fazer um ponto só sobre o óculos de realidade virtual no Automobilista 2. Fala pra galera. Em termos de compatibilidade, tá maravilhoso. De performance, nossa, tá muito melhor do que era o Project Cars 2. Eu não sei como eles conseguiram... na verdade, até sei mais ou menos algumas coisas que eu vi no simulador que dá o ganho de FPS pra gente, né? Tipo? Só que, por exemplo, as árvores... são aquelas árvores de papelão em 2D. Uhum. Então não é um modelo 3D. Então pistas, por exemplo, Spa, que tem, sei lá, uma floresta gigantesca, imagina quanto que isso ia consumir. Mesmo que o modelo fosse de baixa qualidade, né, carrega muito menos a placa e o processador se você deixar ali um papelão do que um modelo 3D completo, né. Então essa é um dos recursos que eles fizeram aí que dá um ganho de performance pra gente. Só que o lado ruim do VR é a mesma coisa que tinha no Project Cars 2. Então, até nos vídeos que eu faço na SimForce, a imagem parece que está bem bonita, só que o que eu vejo no óculos é diferente. Então, dá para você ver um serrilhado muito grande. Lá, por exemplo, quanto mais profundo eu tiver na imagem, pior é a qualidade. Então, até tem um amigo aqui, grande amigo do AV, o Wagner João, que a primeira vez que eu testei VR foi na casa dele, e ele me falou assim, cara, nunca vou esquecer disso. Eu não me importo se eu tô correndo e não consigo enxergar se na minha frente é uma Ferrari, se é um Fusca. O que importa é a imersão do VR. E é basicamente isso, cara, porque a perda de qualidade de imagem no VR é muito grande. No Project Cars 2 era maior e isso veio um pouco aí pro Automobilista 2 também. Obviamente que o meu PC não é um dos mais fortes, eu não tenho uma 2080 Ti para conseguir empurrar tudo isso de FPS de qualidade, mas ainda assim, comparado com os outros simuladores que tem suporte a VR, essa qualidade de imagem está um pouquinho menor. Entendi. E
Se você pudesse dar um conselho, uma dica pra Reisa, o que você diria? Isso. Questão do VR. Não. Era essa a dica? Cara, eu não sei o que te responder. Eu não. Não, porque você pode... Eu já dei um feedback pra eles, algumas coisas. Eu fiz um vídeo até falando sobre o que é o que eu mais queria ver no Automobilista 2, que é um sistema de desafios semanais. Isso para quem joga no single player. Certo. E aqui eu quero tocar só num ponto rapidinho também, Rodrigo, que é o seguinte: a comunidade tem que se ligar. Lógico que não todos, tá? Isso eu tô falando das pessoas que eu vejo comentando por aí. Mas as pessoas acham que o grande foco tem que ser multiplayer de tudo, e multiplayer é só o que importa. E se a gente for ver dados, cara, a porcentagem das pessoas, primeiro, que tem automobilista ou automobilista 2, que eventualmente vão ter automobilista 2, já é uma coisa pequena, né? Se Sim. você for comparar com outros jogos e outros jogos de corrida. A galera ainda que joga multiplayer, de todos esses que tem, é menor ainda. Sim, Então também. a galera acha que, não, o foco tem que ser o pessoal que joga na liga porque é a gente que dá dinheiro pra Reisa. Mentira pra caralho, porque não é. A gente é uma migalhinha de pão minúscula, assim, cara. E isso até já foi falado pela própria Reisa, pelo próprio Renato, e eles têm esses dados em primeira mão mais do que ninguém, né? Então eles com certeza sabem do que eles estão falando. E, obviamente, o multiplayer é muito importante pra gente, pra nossa comunidade, até pra longevidade do próprio simulador, só que não é a única coisa que existe, né? Então, eu gosto muito que eles foquem também no conteúdo single player, que é o que eu gosto bastante de jogar também. E voltando aqui, a minha sugestão para a Reisa é que eles colocassem desafios semanais, por exemplo, né? Se a gente vai ter corridas de multiclasse, tendo aí que a gente tem a Endurance Brasil, eles poderiam colocar você na classe de carros mais devagar e dar um desafio, por exemplo, sendo você na classe GT, você tem que terminar a corrida sem tomar, tipo, 2 voltas dos protótipos, alguma coisa assim, Certo. sabe? Então toda semana eles irem renovando para trazer o pessoal de volta, para colocar uma combinação de carros e pistas diferentes que talvez você sozinho não escolheria, entendeu? Algo que tem no Fórmula 1 2019, isso. Esses desafios Exatamente. semanais. Uhum. É verdade. Modos cenário, assim, né? É, exato. Mas eu tô pensando aqui, ainda voltando lá quando você disse que não era muito afeito à corrida e a jogos de corrida. Você começou, se eu não me engano, ali por 2013, 2014, que você começou nas competições virtuais. Isso, foi em 2014. Isso. Minha memória tá boa ainda. Ó, melhor que a minha, quase que eu tive que ver aqui. Que deu esse estalo de fazer um canal de automobilismo virtual? Boa pergunta, cara. E por que ter feito? Quando eu comecei a me interessar um pouco mais, lá na época do Forza 4, que eu tinha o volante do Xbox 360, que eu estava participando bastante de corridas online, mas assim, nada organizado, nada parecido com ligas, Sim. nenhum grupo de amigos ainda que eu conhecia, até porque quase nenhum dos meus amigos jogava. Tá me ouvindo, Rodrigo? Sim, sim. É que apagou tudo meu PC aqui, cara. Mas vamos seguindo Voltou. que estamos ouvindo. Voltou. Eu achei que tinha desligado. Voltou, tá aqui. Então, então não era nada de grupos fechados de amigos, porque nenhum amigo meu jogava jogos de corrida naquela época. Até hoje, quase nenhum que eu conheço pessoalmente, né, joga. E eu conheci um canal que era o Inside Sim Racing, e até se tornou uma referência muito grande para mim. Foi uma das inspirações que eu tive para começar o canal Sim Force. Outro canal que eu comecei a seguir bastante, que eu gostava de acompanhar, era o canal do Empty Box. Sim. Não sei se a galera conhece aí, mas era um cara bem bacana, que tinha umas ideias bem doidas aí, que eu gostava de ver o que ele tinha a falar dos simuladores. E aí começou a surgir um vazio assim, cara, porque eu acompanhava esses caras e eles já corriam muito bem, e eles faziam até alguns tutoriais ali de dicas de pilotagem, alguma coisa ali, né? Só que pra mim era frustrante, Vicente, porque eu, de onde eu tava, nos tempos que eu fazia, na habilidade que eu tinha naquela época, eu tava assim, muito atrás desses caras que eu acompanhava, que pra mim era o topo, assim, já, que eles tinham uma habilidade muito grande, né? Então eu ficava, tá, beleza, mas como que você chegou aí? Então, o que
eu tenho que fazer, como que é esse processo, né? Tá, tudo bem, tem que treinar, tem que fazer não sei o quê, mas ninguém mostra isso. Então isso era uma coisa que eu queria trazer. Eu comecei a bolar e eu falei, cara, quer saber, acho que eu vou fazer um canal para ser esse cara do meio. Porque todo mundo que tá fazendo vídeo já tá lá no topo. Só que o cara Você que tá queria ser começando agora... não era o fudido, você queria ser aquele que tá ali camelando ainda. O que tá se fudendo ainda pra chegar lá na frente, exatamente. Então, pra mostrar essa jornada, essa entendeu? questão da palavra foda, né? Porque você fala, o cara é fudido, o cara é bom. Aí o cara tá se fudendo, ele é ruim. É curioso isso, né? Teoricamente teria que ser a mesma coisa, pô. Pois é a versatilidade das palavras que nós temos no português, né, cara? Mas, então foi daí que surgiu. Foi dessa vontade, né, de trazer, de achar pessoas que, assim como eu, tinham interesse nisso. E eu acho que você também agora, com a Eleven TV, você sentiu essa necessidade, eu imagino, de criar conteúdos que você pensa que, poxa, se eu sou doido o suficiente para gostar disso, deve ter outros doidos por aí que têm interesse em ver essas coisas que eu gosto, né? Eu acho que é por isso que você criou também, né, essa vontade de compartilhar com pessoas similares aí, né, Vicente? Então, foi daí que veio a Simforce. E eu lembro que você tinha o quadro que até serviu de inspiração, querendo ou não, para o Stop and Go, que é o Roda com Roda, que você entrevistava pilotos. Chegou a me entrevistar em 2016, 2015, 2016, eu estava na época no iRacing Brasil. E eu achava muito legal, uma ideia pioneira no virtual e uma coisa diferente, porque ele gravava com o pessoal na pista, correndo, disputando e tal, era bem legal. E você fez outras coisas também. Você fez as corridas no Sim Racing System, você gravava suas próprias corridas, você teve a sua equipe, várias coisas. Qual foi a maior desilusão até hoje com o canal Sim Force? Isso é uma coisa que ainda acontece bastante comigo, cara. Quando eu tenho uma ideia de algum tipo de vídeo, de alguma coisa que eu acho diferente, que até dá um pouco mais de trabalho, tanto de gravar como de editar. E eu imagino que talvez você já tenha passado, vá passar por isso ainda, infelizmente. É que quando, sabe aquela sensação que você coloca seu coração todo, você dá sua alma para fazer aquilo lá, para criar o seu monstrinho ali, e você cria uma expectativa tão grande naquilo, né? Porque, poxa, se eu tive tanto trabalho para pensar nisso, para editar isso daqui, eu quero colocar aqui, então acho que todo mundo vai gostar disso, e daí ninguém vê aquilo lá e ninguém se importa com aquele vídeo que você fez, quando a galera, não desrespeitando e não desmerecendo de jeito nenhum quem faz live transmitindo as corridas aí, porque, querendo ou não, dá muito menos trabalho você ligar o OBS, capture a minha tela e bora. Lógico que quem faz uma boa transmissão ao vivo faz muito mais do que isso, mas basicamente é isso que você tem que fazer, né, Vicente? Você liga aí, transmite tudo que tá aparecendo e tá ao vivo lá, e daí bomba de gente assistindo, né? E o cara não teve, bomba dizer, bem um trabalho entre aspas, né? Mas enfim, eu entendi o que você quis dizer. Assim, nos nossos parâmetros de automobilismo virtual, né? Que são quase que irrisórios, né? Então, o que você elencaria como... Mas teve algum quadro, alguma coisa que você tentou fazer e falou, putz, esse aqui eu vou inventar a roda, esse aqui vai ser do peru, e não foi? Um pouco foi o Aprendendo a Ser Piloto, que, queira ou não, ele é um quadro que teve bastante sucesso lá no meu canal. Assim, de novo, né, as proporções do meu canal, né, tem bastante acesso lá, tem bastante visualizações, mas alguns vídeos específicos dentro desse quadro que eu achei que o pessoal ia ter mais interesse, que até deram um pouco mais de trabalho para editar, não foram os mais vistos, assim, né, e a galera parece que não deu tanta bola. Agora, mais recentemente, teve um quadro que eu estou fazendo aí, que eu estou analisando, né, as corridas que eu comento lá no FMBC. Antes disso, porque eu ainda quero chegar nesse ponto. Então, beleza. O link do canal do Bruno estará aqui embaixo na descrição, você vai lá, se inscreve, tá quase chegando nos 3.000 inscritos, e você também pode conferir. Assim. Falta um pouquinho, não é que nem a Eleven TV que tá camelando ainda, falta muito para chegar em 3.000, já é um canal para automobilismo virtual bacana. Então entra lá no canal Sim Force, vai estar o link aqui na descrição, se inscreve e curta também esse vídeo que ele fez,
que é o vídeo do Aprendendo a Ser Piloto e outros tantos, porque tem um conteúdo repleto ao longo do tempo, tem muita coisa boa desde 2015. Então prestigia lá, se inscreve aqui também na Eleven TV, mas se inscreve no canal do Bruno, que é o nosso entrevistado em mais esse quadro aqui do Stop and Go. Você falou sobre análise, mas eu vou tirar eu quero saber sobre isso, mas eu vou colocar o automobilismo virtual um pouco em segundo plano, porque a gente está falando muito de automobilismo virtual, e eu acho legal desmistificar um pouco também as pessoas que fazem o automobilismo virtual. Então eu quero saber do Bruno Pérez, do Bruno Henrique de Oliveira Pérez, o que ele gosta de fazer quando ele não está imerso no automobilismo virtual, quando ele não está vendo corrida nem nada do tipo. Como é o Bruno da Midori, o Bruno do Loki, o que ele faz no dia a dia, o que ele gosta de fazer? Bom, eu gosto bastante de ficar em casa, cara. Eu sou muito caseiro. Desde pequeno, meus pais quase que... Eu não precisava nem pedir permissão se eu quisesse sair um dia, eles me incentivavam, sabe? Não, sai, vai fazer alguma coisa, vai pra fora de casa, né? E até fui uma criança bem ativa, assim, jogava bastante esportes. Quando eu era criança, praticava judô, participei até de campeonatos de skate já. Então, tive, assim, bastante... Inclusive, eu já fiz judô, sabia? Cara, acho que muita gente já fez, né, meu? Eu fiz. Porque é um esporte sensacional, né? Mas eu cheguei até já, de uma certa forma, a trabalhar com isso. Ô, louco. É porque eu praticamente cresci na academia ali que eu treinava. E conforme o tempo, né, fiquei muito amigo ali do sensei, que também era o dono da academia. Então ele tinha duas turmas ali, tinha a turma de crianças e de adultos. E daí quando eu cheguei ali na idade de, acho que eu tinha uns 15 para 16, que já não estava na turma das crianças, ele perguntou se eu não queria ajudar ele na turma das crianças, né? Então foi ali meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, a ajudar ali com a turma de judô infantil. Então sempre tive muito ligado, né? Gostei muito disso. Inclusive até sou formado em educação física. Não parece, né? Porque meu físico aqui é invejável. Ó. Perto do meu não tá tudo ruim, cara. Mas, enfim, acabou sendo uma desilusão também nessa área. Depois que eu me formei, eu nunca trabalhei com isso. Mas voltando à sua pergunta de fato aí, cara, o que eu gosto de fazer... eu tenho 2 cachorros que eu gosto muito aqui deles, de brincar com eles. Quando minha esposa tá aqui em casa, a gente gosta de assistir filmes, a gente sai pra comer. Você sai pra comer? Não é nada. De vez em quando. Ah, tá. Eu fiquei meio surpreso. No máximo, pede um iFood, um Uber Eats. Pois é. Não, eu saio na garagem pegar, entendeu? Saio ali na porta. Essa aí, tá certo. Mas, por exemplo, gosto musical, outros esportes, tem alguma coisa assim que você curta? Sim, cara. Eu, assim como o Rodrigo Wizard, que também já passou por aqui, sou metaleiro. Você viu a entrevista? Vi, opa. Pô, tivemos um, pelo menos, que viu. Já que eu ia participar, eu tive que fazer um estudo aqui pra ver qual é do que se tratava. Não, brincadeira, eu já tinha assistido antes, já quando vocês lançaram, eu acompanho lá, eu dou uma olhada. Até as outras, eu vou ser sincero que eu abro, mas eu não consigo assistir inteira. E provavelmente ninguém vai assistir a minha inteira também. Assiste, sempre tem uns loucos. Porque a ideia do Stop and Go é justamente isso. O pessoal poder pegar e não precisar ficar preso à imagem. Então a pessoa pode ouvir ao estilo podcast. Então ela baixa no celular para escutar indo pro trabalho, tá no banheiro, tomando banho, tá indo dormir. Não importa, o bacana é ela poder ouvir a entrevista no estilo podcast com imagem. Mas a imagem, nesse caso, ela não é a prioridade. O áudio é o que realmente importa. Mas continue. Não, e é isso, cara. Eu gosto muito de música. Já estudei a música também. E toquei em bandas. Nunca em barzinhos, né? Mas é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. De vez em quando eu ainda pego minha guitarra aqui e arranho um pouquinho. E é isso, cara. E tirando isso, eu gosto de jogar outros jogos, como a gente já falou aqui. Que jogos? Monster Hunter, Rocket League, que é o meu favorito de todos os tempos, que eu mais joguei, acho, na minha vida. O pessoal até pediu transmissão aqui na Eleven TV de Rocket League, mas eu nunca joguei. Cara, é sensacional, sensacional. Preciso tomar vergonha e comprar pra testar. Quando você quiser, chama aí que a gente vai, cara. Agora, recentemente aí também, o Warzone, o Call of Duty, né, o Modern Warfare, que saiu ano passado, jogos de tiro eu gosto bastante. Enfim, se fosse falar todos os jogos que eu gosto, cara, a gente ia ficar 3 horas aqui, não ia dar tempo. Foi muito mais fácil, eu, por exemplo, que eu pego e falo, o que você gosta? Eu gosto de jogo de corrida. Eu não sou de jogar muito jogo. Eu jogo meu PUBGzinho à noite ali com o pessoal, com o Caio, que é o nosso comentarista aqui na Eleven TV, o Werner, o Rafael Camelo, e só.
tem o nosso amigo Snoopy também, mas não sou de outros jogos, sabe? Às vezes brinco com Uno, um Golf with Our Friends, essas coisas, mas não sou de outros tantos jogos não, mais do virtual. Também com o tanto de transmissão não dá muito tempo. Você é um cara super requisitado aí, né? Ainda bem. Mas você falou que foi sensei, que foi músico, professor de educação física, de tudo. E quando que você foi pra Austrália fazer intercâmbio? Nunca. Eu fui pro Canadá. Ah, é Canadá, verdade. Verdade, confundi. É que eu juro que essa coisa da Austrália, do Grande Prêmio de Fórmula 1, que nós estamos gravando na sexta-feira do... Era pra ser amanhã aí, né, cara? Sexta-feira que foi cancelada a corrida, dia 13 de março. Então, acabei confundindo. Mas foi pro Canadá, exatamente. E quando que você foi pra lá e por que você foi fazer esse intercâmbio? Eu fui no ano de 2005, 2006, eu fiquei lá. Quando eu estava no meio do segundo colegial aqui. Ou no meio do segundo ano do ensino médio agora, né? É o jeito que fala. Sim. Eu já tô ficando velho. E eu fui basicamente porque meu pai, eu acho que ele, quando ele era jovem, ele queria muito ter feito intercâmbio e não teve oportunidade. Então ele meio que plantou essa ideia na minha cabeça. No começo eu não queria muito, estava com receio. Eu sou uma pessoa muito introvertida, muito tímida. Então a ideia de ficar longe, de morar num país que eu não conheço ninguém era uma coisa absurda na minha cabeça. Mas aí, conforme foi chegando, eu fui me preparando, fui começando a ter contato com a família que eu ia morar lá no Canadá, e daí, sabe, foi chegando perto, eu fui gostando mais e mais da ideia, e, cara, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, foi sensacional. E você, quando foi, já sabia falar inglês, não sabia, aprendeu tudo lá? Qual foi a maior dificuldade que você teve ao chegar? Eu sabia me virar, então eu não ia passar fome, né, eu tinha uma boa ideia, assim. Só que eu nunca tinha feito curso específico de inglês, eu tive o inglês da escola, tive muito incentivo por parte dos meus pais desde que eu era criança, então sempre gostei de jogos, né, e de desenhos e qualquer outros tipos de coisa que eram em inglês, então eu sempre tive muita facilidade, mas quando eu cheguei lá, é muito diferente, Vicente, você tá num momento aqui que você tá fazendo aula, que é 1 hora de aula, e daí você desliga a chavinha do inglês, beleza, né? E posso voltar a ficar no português agora, ufa. E você parte para uma situação que é 24 horas, todo lugar tá te bombardeando com informações e é muito mais rápido do que qualquer coisa que eu já tinha visto aqui. Eu sempre pensei nisso, essa questão do idioma, de, por exemplo, ir para fora, uma pessoa que é fluente, que mora em outro país, que ela fica o dia inteiro, de certa forma, emulando, sendo um personagem, porque não é a língua natal dela. É uma brincadeira, claro, mas ela fica o dia inteiro falando uma outra língua. Ela deve ter algum momento que fala, caramba, né, sei lá, deve ser uma doideira mesmo. Cara, sabe qual a experiência mais doida em relação a isso que eu já tive? Foi uma vez que eu fui para Dinamarca, eu fui passar um tempo lá, passei a visita, né, de uma conhecida que eu tinha lá, e eu não falo dinamarquês, né, a minha sorte é que muitas pessoas lá falam o inglês praticamente fluente, só que elas só falavam inglês quando estavam falando diretamente comigo, né. Agora, ao meu redor, todo mundo falando dinamarquês. Teve uma noite que eu lembro que eu dormi e eu sonhei que 2 pessoas estavam falando dinamarquês no meu sonho. Aí eu acordei e falei, cara, como é que eu tô sonhando numa língua que eu não faço ideia como é que fala? Então essa coisa, justamente por você estar ali, né, o tempo todo. Eu tô até com a mão na caneta. Eu também. Preciso mexer com as coisas. Mas então, você fica imerso nessa realidade, cara, que até seu sonho, né, sua mente começa a pensar. Então é muito doido isso. Essa questão do sonho, tem gente que acha que sonha com idioma e sabe falar, né? Mas não é uma verdade isso, é uma grande mentira. Não, provavelmente tava tipo The Sims, assim, blá, 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 só que na minha cabeça era dinamarquês. Pô, os caras eu tô deitando já no dinamarquês. Mas então como é que foi esse tempo lá que você tinha que ficar num personagem falando inglês? Você, quando chegava de noite, você pensava em português ou você já tava pensando até em inglês? O problema de brasileiro, Vicente, é que tem brasileiro em todo lugar. Então, mesmo eu tendo ficado numa cidade minúscula no Canadá, tinham mais uns 10 brasileiros na minha escola. Então, de vez em quando, né, a gente não era recomendado, mas a gente ficava entre o nosso grupinho de brasileiros falando em português ali. Mas eu tinha bastante contato com os canadenses, tinha vários amigos canadenses, então a maior parte do tempo mesmo eu estava ali pensando em inglês. Até que chegou o ponto que, para mim mesmo, eu já pensava em inglês, porque era
mais parte do meu dia a dia mesmo, né? Então era, vamos dizer assim, mais fácil você pensar em inglês do que o português. Sim. E uma coisa que toda entrevista que alguém fala, eu morei fora, sempre tem essa pergunta. Teve alguma namoradinha no Canadá? Você não vai mandar esse vídeo pra mim? Teve. Já conseguiu alguma coisa, tá bom. E nunca pensou em ficar por lá? Cara, era tudo que eu pensava enquanto eu tava lá. E não deu certo? Eu lembro. É que era um pouco complicado. A questão de visto, de tudo mais, assim, né? Então, eu lembro que quando a gente estava organizando as coisas do intercâmbio ainda, me perguntaram aqui na agência de intercâmbio, você quer ficar 6 meses ou 1 ano? Aí, sem pensar, eu falei 6 meses. Aí meu pai falou, não, pega o visto de 1 ano. Por quê, né? Eu podia pegar o visto de 1 ano, quando desse 6 meses, que era o semestre letivo ali, eu podia escolher voltar, mas se eu tivesse o visto de 1 ano, eu podia ficar sem problema nenhum. Só que se eu pegasse o visto de 6 meses, eu não poderia estender de maneira nenhuma. Então ele falou, pega o visto de 12 meses, e daí se você não gostar, você volta. Cara, não deu 2 meses que eu tava lá, eu falei, pai, eu vou ficar 1 ano, tá? Não vou voltar. Um abraço. E minha ideia era essa, cara. Putz, quero ficar aqui, só que por conta do visto eu tinha que voltar, né? Até eu era menor de idade, então eu não podia trabalhar, tinha visto de estudante. No Canadá você não pode arrumar um trabalho para ficar, então tinha que voltar de qualquer jeito. E daí, depois que eu voltei, muitas coisas aconteceram aqui que não deu certo para ficar. Muito bem. E por conta disso, você tem agora a sua escola de inglês, uma escola virtual de inglês, a Got It English. Falei bem? Saiu legal? Certinho. Então tá bom. E como que você trabalha, com que tipo de pessoas você trabalha? Trabalha com pilotos virtuais? Trabalha com... Qual é o foco da Got It English? O foco, na verdade, é adaptar ao que você precisa. Então, se você é piloto virtual e você tem curiosidade de aprender esse vocabulário, mais voltado aqui para simuladores, para vocabulário, seja ali do setup, o que for, a gente dá um foco nisso também. Mas se você quer porque você precisa viajar a trabalho ou porque você trabalha com comércio exterior, sei lá, qualquer coisa, a ideia da Got It English é fazer um curso VIP focado em você. Então a gente se adapta, né? Então a beleza de fazer cursos assim individuais é que eu não estou preso a um método, eu não estou preso a um tempo que uma escola define que você tem que fazer. Então a gente consegue montar o curso em volta do que você quer. Então, por exemplo, se eu quero fazer um curso para ser narrador, eu vou conseguir fazer um curso para ser narrador? Opa, não existe pronto um curso para ser narrador, Claro. mas a gente monta um e vê o que você precisa. Então, provavelmente você vai precisar de uma boa dicção, de uma pronúncia legal de palavras. Palavras você com chaves, certeza vai ter que ter uma fluência para conseguir pensar e botar, né, a velocidade do seu pensamento, botar na fala, né? E obviamente o vocabulário necessário, o vocabulário usado nas corridas, né? Teve um dia Inclusive, que a gente até conversou sobre isso já há um tempo atrás e a gente tem que voltar essa conversa aí, Vicente. Pois é. Eu tenho que pensar nisso aí. Mas você falou no vídeo, agora que você falou de narrar, eu lembrei, você fez um vídeo da Simforce que você disse que estava meio que desiludido com a AV, assim, você sentou no cockpit e já não sentia mais o mesmo prazer em guiar. E você falou, entre algumas coisas, que você queria narrar em inglês. E esse projeto ainda tá de pé? Sim. E você tá me ouvindo ainda? Sim, tô ouvindo. A câmera travou, mas eu te ouço ainda. A câmera travou, meu PC apagou de novo, tem alguma coisa errada aqui, depois eu vejo o que é. Mas, cara, tá de pé ainda assim. Eu estou fazendo os comentários, isso é uma coisa que eu disse nesse vídeo que eu queria melhorar, né? Essa parte de análise de comentários aí de corridas, para trazer uma coisa mais legal para quem tá assistindo. E esse lance de narrar em inglês é porque em uma das categorias que eu estou comentando, temos 2 participantes que são de fora, né? Então eles, correndo aqui, se eles assistirem a transmissão depois, eles não vão entender nada. Então eu queria dar para eles um gostinho, né? Para eles verem aí, para eles terem um incentivo para participar aí. Ó, belo teclado do Bruno, muito bonito. Viu só? Opa! E agora, cuidado pessoal que Tamo tá aqui, acompanhando a Eleve TV. Mas... Aqui é na gambiarra, galera. E é tudo ao vivo. A gente não tem nada gravado, tem nada editado. O material vai pronto pro YouTube mesmo. Então. Tô no quadro ainda? Eu arrumo aqui se for o caso. Mas beleza. Você pegou e falou sobre essa questão de narrar.
pra você seria a maior dificuldade na hora de narrar? Você acha que você teria capacidade plena de segurar o rojão durante uma transmissão inteira? Não um período, fazer uma transmissão inteira. De jeito nenhum. Mas mesmo em português, aí o problema seria o inglês? Não, mesmo em português. Para mim o inglês não é o problema. O problema é manter ali a narração em si, manter uma coisa redonda, né? Fluir ali, porque eu tenho muita dificuldade em... Às vezes eu acho que eu penso demais e falo de menos, Rodrigo. Então, às vezes eu tô vendo ali o que tá acontecendo e só tô esperando para ver o que vai ser o resultado, em vez de estar colocando para fora ali o que eu estou pensando naquele momento, que acho que é uma das habilidades mais importantes que um narrador tem que ter, que é passar a emoção na hora que você tá vendo, que você tá sentindo a emoção, e não esperar ver o que aconteceu com os dois carros para daí você falar, olha, ele tentou passar e não deu certo, né? Então esse para mim é a dificuldade aí. E nessas horas que a gente também se estrepa, que às vezes a gente fala aí no calor do momento e fala bobagem, né? A gente acaba errando. Mas... E você então agora com essa questão dos comentários, você se reencontrou? Você voltou a sentir um prazer com o automobilismo virtual? De uma certa forma, sim. E eu estava muito esperançoso também com o lançamento do Automobilista 2 e tenho gostado aqui de estar testando, né? Estou esperançoso aí que, além só de comentar, que eu também gosto de novo de correr, de participar de corridas. Não sei se em ligas novamente, mas tá ficando legal, sim, cara. E agora na Simforce tem o quadro de análises de incidentes. Então você, nas corridas que você comenta, você está gravando e depois você faz uma análise, faz uma transmissão ao vivo e na sequência um vídeo editado analisando os lances. Não tem absolutamente nada a ver com a direção de prova. É um negócio do Bruno no canal dele. E como que está sendo a receptividade dos pilotos, do F1BC, dos seus apoiadores do canal? Aparentemente de começo está sendo muito bacana, cara. Eu faço um pouquinho diferente também, você disse aí, que eu gravo esses vídeos fazendo uma live no YouTube. Então o pessoal que entra lá participa junto comigo e deixa os comentários e a gente faz junto o vídeo ali. E depois que acaba eu tiro do ar, né, essa live, então ninguém mais consegue ver, e pego ali e faço a edição cortando ali os tempos de carregar do simulador, de tudo aquelas coisas, para ficar uma coisa mais resumida ali, mais direta para quem quer assistir. Então, os pilotos que estão ali, os espectadores que estão ali ao vivo, tá super bacana. Tem muito mais pessoas participando ao vivo do que eu achei que iriam participar, até pelo horário que eu tô fazendo isso, que é geralmente ali um pouquinho depois do almoço, umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Mas a galera também, pelo jeito, tá de saco cheio de trabalho depois do almoço, então eles conseguem ficar no YouTube junto comigo ali. Aproveitar agora que o coronavírus manda o pessoal fazer home office para assistir também, os vídeos. mais ainda, né? E daí é isso, cara. E eu tô achando legal que vários pilotos, principalmente da categoria de Mini, que é a categoria dos iniciantes, têm assistido e têm falado que tá ajudando, que eles estão aprendendo, que eles vão tomar cuidado com algumas coisas que eles viram um erro ali. Porque a ideia é não só apontar erros, né? Aliás, a ideia não é apontar erro e falar, olha, você fez isso aqui que feio, né? Vergonha, não. É falar, olha, aqui a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, porque talvez o pneu estava frio. Então, dá uma explicação o porquê que esse erro pode ter acontecido. Exatamente, que é toda a ideia do canal Simforce, que é dar esse material, dar esse apoio para a galera que está começando aí agora, né? E também mostrar os acertos, falar, olha, o cara fez isso aqui, mandou bem, porque ele pensou nisso, nisso, nisso. Então, essa que é a ideia aí do Simforce Analisa. E nunca teve nenhum tipo de represália? Os pilotos da categoria nunca falaram, pô, Bruno, o que você tá falando? Falou groselha, aí depois você, querendo ou não, vira um telhado de vidro, você tem que comentar a categoria depois. Sim, tem esse risco. Eu acho que quase, mais ou menos, aconteceu uma dessa no último que eu fiz aí da Copa Mini, que eu comentei ali que um piloto teve uma má largada, né, que ele largou meio mal, porque antes da primeira curva, o segundo e o terceiro já estavam praticamente jogando de lado e querendo passar ele, e daí ele veio nos comentários depois falar, não, é porque eu tinha lastro, você tem que ver isso, não foi que eu larguei mal. Então, pra ser sincero, Rodrigo, eu não me importo tanto com o que o pessoal vai achar disso, se eles vão achar ruim ou não, porque a minha intenção falando não foi dizer que ele largou mal, que ele fez um mau trabalho na largada, mas que, em comparação aos demais, exatamente, no resultado da corrida foi uma péssima largada, porque ele saiu de primeiro e ficou ali em terceiro, então não foi uma boa largada, né? E não que ele tenha feito um mau procedimento, mas enfim,
Isso também volta a uma coisa que a gente conversou esses dias aí, que a gente gravou lá, né? Um outro quadro da Simforce, que O você Racha falou Cuca. que você falou justamente do ego dos pilotos, né? Então, eu sei que essa é uma possibilidade, eu achei que a galera ia entender, e por enquanto eles estão entendendo muito bem, sim. Esse episódio que eu falei agora pode ter sido também uma má interpretação minha, que ele só quis comentar que ele estava com lastro, e foi por isso, né? Então, nada que ele se sentiu mal, ou nada desse tipo também. Nós vamos chegando já ao final do nosso quadro de entrevistas, mas antes disso eu quero mais uma vez convidar você a conhecer o canal Simforce, tem o link aqui na descrição, tem o quadro Racha Cuca, que foi um quiz onde eu, o Edson da ITS-13 e o Leandro Vieiras, que também é narrador virtual, participamos, e o Bruno, claro, comandando. E também convidá-lo para se inscrever aqui no canal da Eleven TV, para acompanhar outros quadros do Stop and Go. Nós já falamos com o Felipe Salvino, com o Neto Nascimento, com o Rodrigo Wiza, e as nossas transmissões dos principais simuladores da atualidade. O iRace, o Race Room, a Assetto Corsa Competizione, o Automobilista, em breve o Automobilista 2, o iRacing, tem muita coisa boa, tem tudo para ser um ano muito bacana esse de 2020. Então aproveita, você que está chegando pela primeira vez, vem e se inscreva, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quando eu falei que iríamos conversar para um tal de Rodrigo Wiza, não sei se você conhece, Bruno, ele falou assim, pergunta pro Bruno da história de quando eu me encontrei com ele e o Pesou lá na Granja Viana, que eu não tô lembrado direito da história. Eu falei, não vai ser prejudicial ele contar? Ele falou assim, não, pergunta lá pra ele. Então eu quero saber que história é essa, o que aconteceu nesse encontro. Eu também não sei qual parte da história que ele quer que eu fale, que ele, com certeza, ele tá tirando sarro de alguma coisa que eu fiz. Pois é, eu não sei, ele não me disse nada, falou pra eu perguntar. Na verdade, foi um encontro super legal, cara, que é de um outro canal muito bacana aqui, do Pista e Pilotagem. Quem não conhece aí é ótimo, do Christian Petkov. Então ele fazia o desafio Pista e Pilotagem, ele fez algumas edições aí. E a primeira foi essa na Granja Viana. Então acho que do virtual tinha lá eu, o Pesolo, o Wizard, só que o Wizard não andou nesse dia aí, né? Será que o Guilherme Fargnoli tava lá? Eu acho que o Fargnoli também tava nesse dia aí, ele também andou de kart. E, cara, eu, como falei, sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida. No meio de todo mundo que andava de kart, de pilotos e de alunos do Petkov, de galera que mandava bem, e eu lá me achando todo, né? Porque eu ando no virtual, né? Eu tenho as manhas, já andei na Granja Viana aqui no Automobilista, sei o que eu vou fazer aqui. Nossa, cara, eu não consegui nem colocar bala clave, o capacete direito, tudo sem jeito ali para chegar no kart e tal. E chegou no final aquela pista da Granja Viana, se você já teve a oportunidade de andar lá, é muito legal, só que com as subidas e descidas, né, cara? E eu não sei se eu tava nervoso no dia, nossa, tava no final, saí daquele kart, sentei ali e falei, pera aí, galera, que eu vou vomitar. Só que você não foi o único. Eu vou confessar uma história aqui de um cara que você também conheceu, o Ricardo Lamper. Quando teve a corrida acho que era o encontro da F1BC em 2012, o da Grip Racing F1BC, foi na Granja também. E ele foi andar no kart, eu não tava lá, ele conta a história depois. Ele foi andar no kart, muito bem, muito bom, e antes de andar no kart, ele foi na lanchonete e comeu um Beirute. Ele comeu Beirute e todo garoto foi andar no kart. Terminou a corrida, ele não chegou nem a terminar a corrida, no meio da corrida ele parou o kart, saiu correndo, abriu uma portinha e vomitou. Quando ele foi se dar conta, não era o banheiro, era a sala dos bandeirinhas. Nossa! Assim, quando eu vi as bandeirinhas penduradas, eu fechei a porta correndo e sumi do mapa. Em 2013, quando eu teve outro encontro da gripe, esse eu tava presente lá na Granja, que foi um fracasso pra mim também, porque eu tomei um calor danado e o capacete era pequeno. Eu já contei essa história lá no Sinforce. Eu tenho a foto de vocês. De capacete, capacete tá aqui, assim. E ele não andou daí. Ele falou, não vou andar não. Pulou fora, não quis participar. Então você não foi o único. Mas eu não vomitei, tá? Eu só falei que eu ia, mas eu consegui segurar. Quase. Muito bem. Só dei sustinho, só. Pra terminar o quadro, faltou alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Não, cara, eu acho que a pergunta que você quer fazer é que a gente fala aqui, meu. Eu gostei bastante de falar. Se der pano pra manga, a gente fica aqui porque é muito gostoso conversar com você, Vicente. Eu acho muito bacana. Desde aquele do Roda com Roda que a gente fez também. A gente ia ficar o tempo todo conversando lá, então. Acho que foi o Roda com Roda mais longo, um dos mais longos, né? Provavelmente. Modéstia à parte diz que eu sou bom de papo. Diz o povo que eu sou bom de papear. E aí a gente vai conversando.
E o que você gostaria de ver aqui no Stop and Go? Sugira o nome, pode ser piloto, dono de liga, qualquer pessoa dentro do automobilismo virtual. Então eu vou dar uma sugestão bem diferente, que é uma pessoa que eu quero levar pro Rachacuca também, que é o Heitor Facuri. Para quem não sabe, talvez você não conheça também de nome, Vicente, ele é o Community Manager da Reisa. Então ele é a galera ele é o cara que fica ali, né, faz o meio de campo entre o pessoal do fórum e os desenvolvedores. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Se fosse ele, inglês, ia ter que chamar o Bruno. Não, ele inclusive participou daquela época que teve a Fórmula V virtual. Sim. Ele correu lá também e ele é um cara super gente boa. E eu queria ter uma outra perspectiva, saber o ponto de visão dele do automobilismo virtual, como que é essa história de ser community manager e principalmente como que é a receptividade do Automobilizadores lá fora. Vou tentar entrar em contato com ele, porque eu não conhecia. Realmente não conhecia. Pensei no Simeone, claro, porque com o lançamento do Automobilista 2 é uma possibilidade, mas não tenho tanto contato. Já me sugeriram tantos nomes, até quero saber de você que está nos acompanhando, deixe o seu recado aí embaixo. Quero saber para quem você gostaria de ver aqui no Stop and Go. Se for uma pessoa assim um pouco distante, tenta fazer um meio de campo ali, porque vai ser bacana. Às vezes a gente não conhece todo mundo, então você pode ter uma pessoa muito interessante para papear, mas a nossa comunidade acaba não conhecendo. E o que falta no automobilismo para você? Automobilismo virtual para você, Bruno? Nossa, um monte de coisa, cara. Falta, mas acho que principalmente, e aí voltando àquele papo que a gente teve no Rachacuca, falta noção das pessoas que participam em saber o que nós, em que momento que nós estamos e o que realmente precisa ser falado e precisa ser feito dentro do automobilismo virtual. E não só essas coisas que fazem hoje. Então tem tantas coisas, cara, em transmissão, em a parte da comunidade, né, que daria para mudar, que daria para ficar mais legal, mas eu acho que a galera precisa parar de ser um pouco tóxica demais. Galera do iRacing, principalmente. Essa parte você corta. E... eu acho que é isso aí, cara. Acho que precisa... Preconceitos de outros simuladores, de outros jogos precisam ser quebrados, porque o que faz sucesso hoje, o que está colocando o automobilismo virtual para frente, não é nenhum iRacing da vida, não é nenhum simulador, né? E sim os Gran Turismos da vida que estão alavancando demais e estão trazendo público, estão fazendo o que tem que ser feito de verdade. E o que você mais se orgulha no canal Simforce? O que você já fez? Um quadro, uma entrevista, um vídeo? O que você mais se orgulha? Eu me orgulho bastante da relação que eu tenho com todas as pessoas que eu conheci. Eu acho que eu consigo ter, no geral, assim, pelo menos que eu saiba, eu tenho uma boa relação com todos que já passaram pelo canal, pelas pessoas que eu já tive contato. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de juntar pessoas. Então, enquanto eu conseguir ainda ter um contato com o pessoal e juntar para fazer um Rachacuca, que todo mundo se divertir ali, cara, para mim aquilo é sensacional. E é para isso que eu tô aqui, sabe? Para formar uma comunidade, pra gente ser unido e se divertir fazendo o que a gente gosta. Legal. Então vamos completando o Stop and Go, mais um Stop and Go. Agradecendo a sua disponibilidade, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Aqui embaixo na descrição estará o link do canal do Bruno. Lá você pode acompanhar o quadro Rachacuca que nós gravamos esses dias. Acompanhar também outros vídeos, outras postagens do canal. Tem o Roda com Roda, que faz tempo que não é atualizado, mas tem algumas entrevistas muito bacanas lá. E você, claro, também aproveita para se inscrever aqui na Eleven TV e acompanhar as melhores transmissões do automobilismo virtual no mais plural canal do automobilismo virtual que existe no mundo, quem sabe, né, Bruno? Porque eu não conheço alguém que transmita tanto simulador assim. E nem tantas vezes na semana, né, cara? Aliás, isso é uma pergunta que eu queria fazer para você, não sei nem se aqui é o espaço, mas quantos bordões, quantas frases diferentes de liga você teve que gravar e quantas que você usa, cara, por semana? Como assim? Sabe, aquele, por exemplo, eu só de cabeça do F1BC, que eu tô ali toda vez, né? Mas F1BC, sempre com você, sabe? Esse tipo de coisa. Pior que você acredita que as ligas não tem muito bordão? É mesmo, cara? Falta um pouco disso nas ligas. Pensando bem, falta isso. Mas já teve, eu não vou mentir, quando eu rompi barreiras fazendo transmissão lá em 2014 no F1BC e no iRacing Brasil. Teve uma vez que eu chamei Racing Brasil de F1BC e F1BC de iRacing Brasil.
Ah, Só isso que eu ia que perguntar, aconteceu. se você não deu uma de Gugu, que foi lá fazer o programa mas- na Record e falou que era o Domingo Legal do SBT. Mas isso aí todo mundo que troca de emissora, Ana Paula Padrão já fez, Boris Casóis já fez, Sim. mas foi lá em 2014, depois disso nunca mais. Depois disso firmou, estabilizou. Mas vamos completando, porque tá ficando muito longo, o Bruno não gosta de longos papos, é um menino tímido. Na época do Roda com Roda fazia quadro de 20 minutos, esse aqui já vai ficar com 50 e tralalá, então pensa a diferença, tinha que dividir 2 vezes. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Alguma última mensagem, Bruno? Nada não, cara. Só mandar um abraço pra todo mundo aí, agradecer quem participou. Quem acompanha o canal Sinforce, deixa aí um hashtag Loki, só pra eu saber que você veio pela Sinforce. Como é que você fala em nome da Sinforce? Como é que é o seu Pelo finalmente canal lá? Sinforce, meu nome é Bruno e eu vejo vocês na pista. E na Faltou Eleven dedinho. TV também. E na Eleven TV também. Muito obrigado e a todos vocês, um grande beijo, um grande abraço e tchau.